Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério e Missão em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, eu já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude-nos a alcançar mais vidas. Deixe também seus comentários para que nós possamos te conhecer melhor, tá bom? Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, a qual tem como tema o contínuo avivamento para a Igreja de Cristo. É necessário, sim, meus queridos amigos, irmãos, professores, nós estarmos em busca contínua para uma transformação de vidas através do agir poderoso do Espírito Santo. O avivamento, a qual aconteceu ao longo da história, sempre foi um avivamento que teve como uma ação principal o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, Deus toca no coração dos homens, de algumas pessoas, e estas pessoas então começam a buscar a Deus com mais sinceridade e com mais verdade em seus corações. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Reforma Protestante, onde Martinho Lutero foi tocado por Deus a estar procurando o melhor, estar na vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. É importante nós falar sobre isso. Todo avivamento, movimentos acontece pautado nas Sagradas Escrituras. E nos dias atuais nós precisamos sim estar em contínuo avivamento, em contínua transformação, sempre buscando um despertamento, sempre buscando uma doutrina sadia, uma verdade sadia, uma verdade a qual tem como a sua única regra de fé a palavra do Senhor. Nesta oportunidade, o texto principal dessa lição está em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a qual diz: "Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." Em Efésios 4, vai dizer que nós estamos aqui, nós precisamos, de pessoas, membros do corpo de Cristo, para poder nos ensinar e nos aperfeiçoar, para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios, a partir do capítulo 4, vai tratar melhor sobre este assunto, o corpo de Cristo, que é para os membros deste corpo, pastores, mestres, doutores, profetas, ensinadores. Todos esses membros, essas pessoas, são usadas por Deus para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Neste texto áureo, neste texto principal aqui desta lição, da revista de juvenis, nós vemos que a vereda, os caminhos, em outras versões diz os caminhos, o caminho do justo é como a luz da aurora. Quando o sol está nascendo, se pondo, na aurora, no final do dia, nós vemos uma luz refletindo, uma luz que é uma luz muito bonita, colorida, que é chamada luz da aurora, E a cada dia, principalmente no nascer do sol, no nascimento de cada dia, quando o sol está nascendo, esta luz vai brilhando, 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 até que o dia se torne um dia perfeito. Com relação ao corpo de Cristo, aos membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, também nós estamos caminhando em Deus para poder sermos aperfeiçoados por Ele a cada dia através do processo da santificação. E um dia nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, a qual não haverá mais dor, sofrimento, tristeza, rancor, e nós seremos perfeitos, com um corpo glorioso na ressurreição, na presença do nosso Senhor Jesus. Mas nesta terra nós estamos ainda como a luz da aurora, sendo aperfeiçoado, até um dia sermos um dia perfeito. E neste aperfeiçoamento, meus queridos irmãos, é imprescindível, meus queridos professores, alunos, coordenadores, superintendentes,
é imprescindível nós estarmos atentos a todos os despertamentos que acontecem na história e principalmente a nos despertarmos nos dias atuais para que nós não possamos nos conformar com o mundo que a palavra de Deus já nos diz que já é do maligno. A Igreja de Cristo, ela caminha em contramão deste mundo. O sintetizando dessa lição vai dizer o seguinte: a Reforma Protestante foi um movimento originado por Martinho Lutero. Após o reformador, surgiram outros que levaram o movimento adiante, entre eles Gilbertus, autor da célebre expressão latina: a Igreja Reformada está sempre se reformando. Esse autor, ele escreveu esta expressão muito bem colocada, que a Igreja Reformada, que vem a partir da reforma de Martinho Lutero, ela tem que estar sempre se reformando através da veracidade da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus vai dizer na oração sacerdotal com seus discípulos o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. O que pode santificar o crente? A verdade que está pautado na palavra de Deus. A tua palavra, continuando aqui a frase de Jesus, a tua palavra é a verdade. Então, o verdadeiro avivamento, despertamento que nós precisamos estar sempre atentos, vem da palavra do Senhor, do estudo da palavra do Senhor. E eu aqui já quero parabenizar os professores, os alunos, todos aqueles que nos acompanham aqui neste canal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas consomem o nosso conteúdo e são abençoados por Deus. Deus tem falado aos corações aqui através deste canal e eu me alegro a cada dia a compartilhar cada lição. Às vezes não dá para nós publicar aqui as 2 lições, que é de adultos também, por falta de alguns a fazer, por falta de tempo, melhor dizendo, mas nós nos esforçamos o máximo para poder prestar e divulgar as aulas aqui para os inscritos do canal, por respeito aos inscritos do canal. Tá bom, meus queridos irmãos? Continuando aqui a nossa lição introdutória, vai dizer o seguinte: o fato de ter sido gloriosa e vitoriosa ao longo dos séculos, a história da igreja não ficou isenta de equívocos e de contradições. Não, ela não ficou isenta. As falsas doutrinas, os falsos doutores, os falsos mestres, Jesus falou que o joio, ele cresceria juntamente com o trigo, Ou seja, existem pessoas que tentam colocar na igreja doutrinas erradas e nós precisamos estar atento a isso. A leitura bíblica em classe vai dizer, Romanos 12:1, vai dizer o seguinte: eu aconselho os irmãos a ler, os alunos a lerem este texto, que é um texto importante para o nosso aprendizado. Romanos 12, versículo 1 a 8. Eu quero enfatizar aqui o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é uma exortação, uma orientação da parte do Senhor, para que nós não nos conformemos com o que está acontecendo neste mundo. E como é que nós devemos nos conformar? Através dos ensinos da palavra de Deus. Nós veremos melhor com relação a este assunto no subtópico, nos tópicos aqui subsequentes. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer: o contínuo movimento, o contínuo avivamento molda o nosso caráter. Quando o caráter se degrada, o primeiro subtópico. Há um texto no Antigo Testamento em que o salmista descreve uma postura adotada pelo crente que lhe traz autêntica felicidade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 1. Este texto sagrado, ele é uma sequência de degradação do ser humano com relação às coisas de Deus. Por quê? Porque esse texto ele tem uma sequência. Primeiramente, a pessoa não pode dar ouvido a conselhos de pessoas ímpias, pessoas que não têm piedade, pessoas que são malvadas, pessoas que não querem
se saber das coisas de Deus, se aproximar das coisas de Deus. Este é um conselho que o salmista nos dá aqui para todos nós, professores, alunos, superintendentes, né? Pessoas que nos assistem neste momento também, porque ele fala o seguinte: o varão bem-aventurado, feliz, muito feliz é aquele que não anda. Primeiramente, é que não anda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que praticam a impiedade, pessoas que não estão interessadas no amor de Deus e nem no amor ao próximo, sempre pratica a maldade, a perversidade, pessoas que não têm piedade, né? Pessoas que não se preocupam com o próximo. Não anda. Primeiro conselho do salmista: não anda. Porque se andar, vai acontecer o quê? Ele vai se deter, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele começa a andar, pensar que não, ele já para ouvir mais o conselho, e pensar que não, aquele conselho está sendo consumido pelo seu interior, e ele começa então a ser moldado, a pensar que aquele conselho é um conselho certo, porque aquele homem que está dando aquele conselho é um ímpio, um pecador, que não está nem um pouco interessado nas coisas de Deus. E terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que a degradação deste primeiro subtópico do caráter humano é paulatino, ou seja, ele é por tempo. Primeiramente ele anda, depois que ele está andando, ele para, ele se detém, depois que ele se detém, para ouvir mais, ele se assenta na roda para poder zombar das pessoas que tentam fazer o bem ao próximo e das pessoas que querem a presença de Deus em suas vidas. Então, o caráter começa a se degradar, e este texto é o texto principal aqui deste primeiro subtópico, né, para nós esclarecermos muito bem isso. Neste canal eu tenho uma pregação completa do pastor Samuel Mariano, que ele vai tratar só sobre este assunto. Está na nossa playlist, né, olha aí na nossa playlist que está aí, uma pregação completa do pastor Samuel Mariano, e ele explica melhor com relação a este texto. Segundo subtópico da nossa lição: o perigo que a igreja corre. Historicamente, como instituição, a igreja iniciou sua caminhada no dia de Pentecostes, quando crentes foram cheios do Espírito Santo e faziam a diferença por onde passavam, por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, que é um dos mandamentos do Senhor, que os discípulos pudessem pregar e anunciar o evangelho, e os sinais seguiriam aqueles que creem, e os discípulos começaram a fazer tudo isso mediante o poder do Espírito Santo, porque eles foram cheios do Espírito Santo, porque eles foram transformados pelo Espírito Santo, porque eles foram totalmente preenchidos, né, com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus que conduziu este povo. Por isso, em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos, conforme Atos capítulo 1, 11, versículo 26. Por que os discípulos foram chamados de cristão? Porque o que eles faziam foi o que Cristo fez, né? O caráter deles era parecido com o caráter de Jesus. Os milagres que eles faziam eram os milagres de Jesus, né? Aquilo que eles anunciavam, que Jesus era o Salvador e que viria para buscar a sua igreja, também Jesus falou sobre a sua vinda, né? Jesus falou sobre a sua vinda. Então, isto aconteceu de maneira severa e de maneira mais prática. Mas há perigo que a igreja corre, porque, como eu falei aqui no subtópico primeiro, há doutores, há mestres, né, que porventura não conhecem muito bem as Sagradas Escrituras e acabam se equivocando em suas argumentações. Terceiro subtópico: quando o Espírito molda o nosso caráter. Entretanto, a promessa de Cristo paira sobre a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18.
Ao longo da história, vemos que o Espírito Santo sempre atuou de maneira a preservar a igreja de Cristo dos tempos tenebrosos, né? Jesus falou que nos últimos tempos, né, o amor de muito esfriaria. Haveria pestes, terremotos, maremotos, haveria grandes sinais, né? A apostasia, que é o abandono prematuro da fé, estaria na terra com mais intensidade. Muita gente sairia das igrejas, deixariam de acreditar em Deus, deixariam de acreditar em Jesus Cristo como Salvador da humanidade, o Filho de Deus, né? Simbolizando aqui que sempre o Espírito Santo atuou, mas que ele também iria moldar o caráter do ser humano. Ele iria moldar o caráter de cada um. Porém, é necessário a gente dar ouvidos ao Espírito Santo para que ele possa continuar a moldar o nosso caráter. O nosso caráter. Porque é mais necessário e mais importa, meus queridos irmãos, que Jesus cresça, que o Espírito Santo cresça e que o nome de Deus seja glorificado, né? Que ele cresça e que eu diminua, é o que diz João capítulo 3, versículo 30. Esta sim deve ser a vontade de todo cristão. Não que a nossa vontade deva prevalecer, mas primeiramente a de Deus sempre prevaleça em nossas vidas. Porque os planos de Deus são sempre melhores, sempre melhores. Segundo ponto da nossa lição, o contínuo avivamento torna-nos inconformados com o mundo, pensando de maneira correta. Primeiro subtópico. Em Romanos 12, 1, 8, nos deparamos com a preocupação apostólica em oferecer orientações práticas para a igreja. Ao longo da própria carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é possível perceber que para os cristãos há uma maneira correta de pensar e refletir acerca de tudo que emana das Escrituras Sagradas. Eu falei aqui em João 17 e 17, né? Jesus Cristo falando que da onde viria a santificação, viria da verdade das Sagradas Escrituras, que é a verdade absoluta. A nossa única regra de fé é a palavra de Deus. No livro de Salmos capítulo 115, versículo 105, se não me falha a memória, eu anotei aqui, mas não estou achando. 115, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é quem nos conduz, quem nos direciona, quem nos capacita, que nos faz estar no centro da vontade do Senhor. Subtópico 2, a dimensão prática da doutrina. Né? No Sermão do Monte, né, no Sermão do Monte, Jesus falando, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Né? Aqui nós vamos ver que é a dimensão que nós precisamos ter em nossa mente é de sempre praticar a doutrina da palavra do Senhor. A doutrina a qual nós aprendemos de Jesus Cristo. Porque ele fala aqui no Sermão do Monte, né, que aquele que escuta, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, não é somente ouvir ler a palavra de Deus, não é somente escutar a palavra de Deus, ouvir uma pregação, ir para a igreja, não é somente querer saber da vontade de Deus, mas o mais importante do que você ouvir, do que você saber fazer o certo é praticar. É praticar. Você tem que praticar aquilo que você aprende, que você ouve. Porque Jesus fala aqui: assemelhar-lo-ei ao homem prudente, aquele que escuta e pratica. Duas opções, escutar e praticar. Assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Na construção, meus queridos irmãos, quando nós vamos fazer uma casa, nós colocamos a base da casa em cima de uma rocha. Nós cavamos a vala, não é verdade? É isso que acontece. Depois nós colocamos pedras
E depois de colocar as pedras, nós fazemos então o pilar da casa. Para quê? Para que ela possa ter estrutura e possa estar firme, né? Firme contra os vendavais, contra possíveis terremotos, né? Possíveis ventanias, turbulências, né? Chuvas, né? Essa casa ela é mais forte em cima de uma rocha. E nós sabemos que pelas Sagradas Escrituras que a rocha é o próprio Cristo. O próprio Cristo é simbolizado pela rocha, porque é Ele que nos torna inabalável, o nosso corpo se torna inabaláveis por Jesus Cristo. Inconformados com o mundo, terceiro subtópico. Conhecendo a prática da doutrina de Cristo, é inevitável o confronto com o mundo, pois se trata de um sistema absolutamente antagônico ao reino de Deus. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que querem obedecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, ele vai em algum momento se confrontar com o mundo, com o pensamento do mundo, com o sistema mundial. Em algum momento ele vai ter que se confrontar, porque a palavra de Deus ela vai em contramão ao que o mundo pensa e ao o que o mundo fala. O mundo que eu digo assim, falando não de pessoas, mas do sistema mundial. Jesus falou que o mundo jaz é do maligno. E Jesus disse também que o príncipe deste mundo é o maligno. Então este mundo caminha para nos afastar de Deus. Através de quê, irmão Márcio? Através de sistemas, ideologias contrárias à palavra de Deus. Através, algumas vezes, de leis que são contrárias à palavra de Deus. Através de pensamentos filosóficos, né, de grandes filósofos que são contrários aos ensinamentos da palavra de Deus. Existe todo algo arquitetado pelo inimigo para poder o mundo ser contra os princípios cristãos. Então aquele que pratica, que ouve e que estuda a palavra, em algum momento ele vai se confrontar com o mundo. E ele não vai se moldar, porque ele sabe da verdade que é, a verdade absoluta que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Terceiro ponto, o contínuo avivamento é um tempo de renovação, mas também de discernimento espiritual. Subtópico primeiro, o tempo marcado por Deus. Um dos sinais que revelam uma verdadeira e graciosa renovação espiritual, confirmando a autenticidade do avivamento, é o modo espiritual, sobrenatural e divino que a maravilhosa experiência revela. Então, você tem que ter discernimento espiritual. Um verdadeiro avivamento, ele causa nas pessoas mudanças de vida, mudanças de atitude, causa nas pessoas uma sede, um coração aquecido, ainda maior em buscar o Senhor, em buscar a Deus. Um verdadeiro avivamento, ele leva o ser humano a enxergar as coisas espirituais, a abrir os olhos espirituais, a entender que a sua vida não se resume apenas nesta terra, mas vai muito mais além do que isso. Vai além da nossa vivência aqui, porque vai partir para a eternidade ao lado do Senhor. E a gente começa a pensar, o verdadeiro avivamento começa a nos levar a coisas divinas, a pensar no divino, a levar nós a ter experiências com o Senhor, experiências sobrenaturais com o Senhor, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar os dons espirituais, a procurar entender aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Mudança de atitude, mudança de comportamento, pautado na palavra de Deus. O homem crente, o adolescente crente, o aluno crente, o professor crente, ele é moldado pela palavra de Deus e não se molda com o mundo. A palavra moldar significa pegar o mesmo contorno, se conformar. Né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma massa de bolo, né? Que a gente coloca o bolo naquela forma, se a forma for redonda, o bolo vai ficar redondo. Se a forma for quadrada, o bolo vai ficar quadrado. Então, esta expressão formar, moldar, é neste sentido, para que os irmãos possam entender. Nos moldar. Nós não devemos nos moldar com todo o sistema mundial. Trazer coisas mundanas para dentro da igreja. Né? Coisas que não
convém usar dentro do templo do Senhor. Mas este é um assunto que tem muito pano na manga e uma outra oportunidade nós conversaremos melhor sobre isso para ficar bem mais claro até em qual sentido eu quero dizer aqui para os irmãos. Segundo subtópico, um tempo de discernimento espiritual. O pastor Glaudionor de Andrade, em sua obra Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, intitulado pela CPAD, o avivamento, ele diz, o avivamento não é meramente místico, é acima de tudo espiritual. Não é aquela questão mística de pensar que tem magia, né? Magias com um verdadeiro avivamento. Nós entendemos que é espiritual, que é algo que a gente sente, uma presença forte do nosso Senhor, do nosso Deus. É isso que causa um verdadeiro avivamento. Continuando aqui, ele diz, afirma que é precioso cuidado e discernimento, pois muitos movimentos tidos como espirituais são desprovidos de sólidas bases bíblicas, como por exemplo, alguns movimentos que estão surgindo por aí, que nós vemos por aí, que é unção do riso, né? O movimento unção do riso, movimento que coloca preço nas bênçãos do Senhor, por exemplo, toalha ungida, né? Água vendida do Rio Jordão, né? Pessoas que pagam um absurdo para comprar estes utensílios, esses meios, pensando que isso vai trazer para a sua vida um despertamento e um avivamento. Também tem outros movimentos que são contrários e nós devemos estar alerta, que já é o terceiro subtópico da nossa lição, que é também a teologia da prosperidade. Isto é perigoso porque esta teologia prega que quando a pessoa sofre é porque ela não está em comunhão com o Senhor. Quando a pessoa não começa a prosperar, a enriquecer, é porque ela não está em comunhão com o Senhor. A confissão positiva, né, que é também aquele que diz que nós temos o poder de decretar a vontade que nós queremos e que Deus ele vai nos obedecer, e na verdade não é assim que funciona, né? Que se nós decretarmos e não tivermos de acordo com a vontade do Senhor, não vai adiantar nada. A nossa afirmação tem que estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Também a confissão positiva é uma das teologias que estão entrando, se filtrando em nosso meio. O triunfalismo, né? A maldição hereditária, que prega que nós herdamos uma maldição, podemos herdar uma maldição dos nossos pais até a terceira e quarta geração, mas isto não tem base bíblica, porque o Senhor Jesus, quando ele foi morto na cruz do Calvário e que ele disse que está consumado, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, neste momento, são nascidos de novo, são uma nova criatura, e qualquer maldição que possa ter na vida deste homem é quebrada naquele momento por causa da fé em Jesus Cristo. E a nova vida começa a acontecer a partir deste momento em diante, quando a pessoa aceita a Jesus. Então, quando o crente, o cristão, que é convertido em Jesus Cristo, ele não tem mais podemos dizer assim, esta teologia em sua vida, né, de estar com uma maldição hereditária vinda dos seus pais. Não é, isso é quebrado no momento da sua aceitação a Jesus. Então, isto foi alguns pontos, meus queridos irmãos, da nossa lição, que nós falamos aqui para nós entendermos melhor com relação ao avivamento contínuo que deve sempre ter em nossos meios. Todo momento nós precisamos estar alertas, sempre atentos às coisas de Deus, pautadas na palavra do Senhor. Não nos confundamos achando que algo é de Deus, quando na verdade não é. Peçamos a Deus sempre o discernimento de espírito, para que nós possamos entender se aquele movimento é de Deus ou se aquele outro movimento não é de Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero ter ajudado, né, nesta videoaula aos irmãos, né, e na próxima aula nós falaremos também mais com relação à lição número
10, tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.